Agora nós vamos ver o pré-milenismo. É o pré-milenismo clássico. Então, a era da igreja, a era presente que nós estamos, é agora. Antes de Cristo vir, haverá um arrebatamento da igreja, ou seja, arrebatamento dos crentes, imediatamente. Haverá nesse momento a ressurreição dos crentes, o novo céu e a nova terra. Haverá depois, desse arrebatamento, o milênio. E depois do milênio, o estado eterno. Nesse milênio, ainda haverá ressurreição dos incrédulos e julgamento, e o novo céu e a nova terra. Então, há uma divergência entre esse conceito. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte, a presente era da igreja continuará até que, com a proximidade do fim, venha sobre a terra um período de grande tribulação e sofrimento. Isso nós já vimos. Depois desse período de tribulação, no final da era da igreja, Cristo voltará à terra para estabelecer um reino milenar. Quando ele voltar, os crentes que tiverem morrido serão ressuscitados, terão os corpos reunidos ao Espírito. E esses crentes reinarão com Cristo sobre a terra por 1000 anos. Então, os crentes farão a ressurreição e voltarão com Cristo e habitarão a terra aqui durante 1000 anos. Durante esse período, Cristo estará fisicamente presente sobre a terra em seu corpo ressurreto e dominará como rei sobre toda a terra. Os crentes ressuscitados e os que estiverem sobre a terra, quando Cristo voltar, receberão o corpo glorificado da ressurreição, que nunca morrerá. E nesse corpo da ressurreição viverão sobre a terra e reinarão com Cristo. Quanto aos incrédulos que restarem sobre a terra, muitos, mas não todos, se converterão a Cristo e serão salvos. A parte 2 do pré-milenismo. Jesus reinará em perfeita justiça e haverá paz sobre toda a terra no início desse tempo. Satanás será preso e lançado no abismo, de modo que não terá influência sobre a terra durante 1000 anos. No amilenismo, essa prisão de Satanás corresponde agora à época da igreja. Ou seja, Satanás não tem poder sobre o crente agora. Ele se manifesta, ele induz, ele mostra um falso caminho. Então, no amilenismo, esse período seria o período da igreja. Ao final dos 1000 anos, Satanás será solto do abismo e unirá força com muitos incrédulos que submeterão externamente ao reino de Cristo. Mas por dentro revolve-se e voltará contra ele. Satanás reunirá esse povo rebelde para batalhar contra Cristo, mas serão derrotados definitivamente.
Cristo, então, ressuscitará todos os incrédulos que tiverem morrido ao longo da história, e estes comparecerão diante dele para o juízo final. Uma vez realizado o juízo final, os crentes entrarão no estado eterno. Argumentos a favor do pré-milenismo clássico. Algumas passagens no Antigo Testamento não parecem caber numa presente era, nem no estado eterno. Essa passagem indica alguns estágios futuros da história da redenção, muito mais grandiosos que a presente era da igreja, mas que ainda não parece remover de sobre a terra todo o pecado, rebelião e morte. Está lá em Isaías, capítulo 65, versículo 20. Também há passagens no Novo Testamento, além de Apocalipse 20, que indicam um futuro milênio. Apocalipse 20, versículo 26 e 27. Pré-milenismo, pré-tribulacionista, Cristo volta antes do milênio e antes da grande tribulação. Esse é um pensamento mais complexo, né? E mais literal da Bíblia. Tá? Cristo voltará, né? Estamos hoje vivendo a era da igreja, haverá um arrebatamento e 7 anos de tribulação. Tá? 7 anos da grande tribulação. Depois dessa tribulação, haverá o milênio e o estado eterno. Mas a igreja, né, segundo o pré-milenismo, pré-tribulacionista, não passará pela grande tribulação. A ressurreição dos crentes no novo céu e na nova terra. Ressurreição dos incrédulos, julgamento, novo céu e a nova terra. Você vê a setinha aqui, ó. Temos a parte 1, né? A era da igreja continuará até que, de repente, de maneira inesperada e secreta, Cristo chegará a meio caminho da terra e chamará para si os crentes. Cristo, então, retornará ao céu para os crentes arrebatados da terra. Quando isso acontecer, haverá uma grande tribulação sobre a terra por um período de 7 anos. Durante esse período de 7 anos de tribulação, cumprir-se-ão muitos dos sinais que, segundo as predições, precederiam a volta de Cristo. O grande julgamento da plenitude dos judeus ocorrerá à medida que eles aceitarem a Cristo como Messias. Em meio ao grande sofrimento haverá também muita evangelização eficaz e realizada em especial pelos novos cristãos judeus. Ao final da tribulação, Cristo voltará com seus santos para reinar sobre a terra por 1000 anos. Depois desse período milenar, haverá uma rebelião que resultará da derrota final de Satanás e a sua força. E então virá a ressurreição dos incrédulos, o último julgamento e o começo do estado eterno. Argumentos a favor do pré-milenismo, pré-tribulacionista.
Todo o período da tribulação será um tempo de derramamento da ira de Deus sobre toda a terra. Assim, não seria apropriado um cristão estar sobre a terra nessa ocasião. Então, nós vemos várias passagens da Bíblia, né, em que os cristãos, os santos, estarão ali no meio da tribulação. Mas o argumento, né, pré-tribulacionista, pré-milenista, ele diz que não seria, né, justo que os cristãos estivessem passando na terra esse período da ira de Deus. Jesus promete em Apocalipse 3, versículo 10, que guardará os crentes da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa passagem indica que a igreja será tirada do mundo antes que chegue a hora da provação. Então, irmãos, no nosso próximo encontro, nós falaremos sobre o juízo final e o castigo eterno. E depois, no capítulo 57, nós vamos falar sobre o novo céu e a nova terra. Então, vamos ficar por aqui, tá? Que Deus abençoe. E se alguém tiver alguma pergunta, né, alguma colocação, eu peço que os irmãos depois me comuniquem, né, e a gente esclarece, ou tenta esclarecer. Amém, irmãos? Um abraço a todos. Muito obrigado.